Fala família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo, para mais um bate-papo. Na verdade, para mais uma reflexão, né? Assim como são todos os nossos vídeos aqui nesse canal, onde a gente tem o intuito e o propósito de te levantar por dentro mesmo, né? Sempre trazendo uma reflexão baseada na palavra de Deus, mas uma aplicação também, né? Prática para as nossas vidas, na verdade. Nós acreditamos que é isso que faz com que a gente mude, né, a nossa perspectiva sobre a vida, a nossa mentalidade, consecutivamente nossos resultados, né? Então, é para isso, é sobre isso e é por isso que estamos aqui. Ok? Então, você que não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo, né? Você caiu aqui de paraquedas nesse canal, você está no melhor lugar que você poderia estar. Aqui é o De Dentro para Fora, onde diariamente a gente sempre está trazendo, né? Sempre estamos trazendo conteúdos onde a gente fala de vida de Deus, fé e propósito. E tudo isso para abençoar a sua vida, tá bom? Então fica conosco até o final desse vídeo, pois eu não tenho dúvidas de que você vai ser grandemente abençoado, ok? E o tema do nosso bate-papo de hoje é Seja Grato. Seja grato. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, ok? Espero que contribua de maneira grandiosa para a sua vida. Vamos junto? Vamos lá? Então assim, ó, eu estava pensando, né, em o que eu poderia compartilhar com vocês aqui a respeito de gratidão, e eu sempre gosto de falar de gratidão, sempre falei, sempre vou falar, porque eu entendo, pessoal, que a gratidão ela traz consigo um poder transformador nas nossas vidas. Uma vez eu ouvi, né, uma pessoa, não me lembro bem agora quem foi, mas não sei se eu li no livro, mas algo no sentido de quando você foca, sabe, em alguma coisa, aquela coisa que você foca, ela tende a expandir. Logo, se você foca em ser uma pessoa agradecida, né, esse foco vai atrair com que mais coisas aconteçam para que você se torne ainda mais agradecido. Ao passo que o contrário também é verdadeiro, né? O contrário, o oposto também é verdadeiro. Se você é uma pessoa que só reclama, a tendência é que você, né, focando nisso, em problemas, né, que tenham acontecido, você crie, você atraia mais situações para que você reclame ainda mais, né? Então eu sempre fui uma pessoa, né? Procurei ser uma pessoa muito agradecida, sabe, pessoal? Porque de fato eu acredito sim. E a própria palavra de Deus, ela nos dá, sabe, base para crermos nisso. E aí, antes de eu trazer uma experiência minha, né, que aconteceu essa semana passada agora, quero compartilhar com vocês. Tem um texto, tá no livro de Salmos, capítulo 37, verso 4, que eu gosto muito, eu sempre vou recitar ele na minha vida. Sempre estou recitando ele na minha vida, que diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará, Ele realizará os desejos do seu coração. Então a gente vê que com Deus, a matemática com Deus ela é diferente. Tem aquele ditado, né, que a ordem dos fatores não alteram os produtos, né, mas nesse caso aqui as rodas dos tratores alteram sim os viadutos. Pegou isso aí? A roda dos tratores altera os viadutos. Ah, isso aí é um ditado de infância, né? De infância. Mas vamos lá, com Deus, falando sério aqui agora. Com Deus a gente entende sim, pessoal, que a ordem dos fatores altera sim o produto, porque o salmista ele está falando, agrada-te. Então, ou seja, primeiro você agrada, sabe? Primeiro você tem um coração, uma mente, sabe? Uma atitude de gratidão. E então o Senhor realizará os desejos do seu coração. E aí, quando eu penso nisso, me vem a seguinte frase na mente, né? Eu quero compartilhar, quero entregar esse ouro aqui para vocês, que diz o seguinte: seja grato pelo que tem, para então obter o que deseja. Porque você vai ver que na maioria das vezes as pessoas desejam muito, sabe, conquistar, alcançar, né, inúmeras coisas, mas elas não conseguem nem ao menos ser gratas pelo que elas já têm. Então a mentalidade muitas vezes é o que? Não, poxa, quando eu tiver aquele carro, eu vou ser grato. Quando eu tiver aquela casa, quando eu fizer aquela viagem, quando eu tiver aquele emprego, aquele salário, eu vou ser grato.
E posso dizer uma coisa? Não vão. Não vão, porque gratidão, ela não está diretamente ligada ao que você possui. Ela está diretamente ligada a quem você é. Gratidão, vou repetir, não está ligada ao que você possui, mas gratidão está diretamente ligada ao que você é. Se você é uma pessoa agradecida, meu irmão, independente se você mora num palácio ou você mora numa casa de pau a pique, você vai ter um coração agradecido. Eu não sei vocês, mas eu venho de comunidade de morro. E lá no morro, não sei se vocês já ouviram falar, depois vocês podem dar um Google aí para pesquisar. Normalmente em comunidades, né, favelas, morro mesmo, que era a minha realidade, né, na minha infância, é a coisa mais difícil você ouvir falar de alguém que caiu em depressão, por exemplo. Entende? As condições são as mais difíceis. Os recursos são os mais limitados, mas ainda assim as pessoas estão felizes, estão vivendo, estão para cima, entende? Independente daquilo que lhes falta, elas são gratas por aquilo que elas já têm, tá entendendo? Então muitas vezes nas nossas vidas a gente não tem alcançado, a gente não tem atingido, a gente não tem avançado nas nossas vidas, os nossos resultados, é por conta disso, porque a gente não tem conseguido expressar e manifestar gratidão por aquilo que nós já temos, por aonde nós já chegamos, estamos, por quem nós somos. Então você vai ver que inúmeras pessoas vivem nessa busca, né? Quando eu vou ser, eu vou ter. Nunca vai ter e nunca vai ser, nunca vai chegar. Porque na matemática de Deus é primeiro você expressa essa gratidão, primeiro você se torna essa pessoa agradecida pelo que você já tem. E então ele realizará os desejos do seu coração, então ele vai te colocar, então ele vai te dar, entende? E aí, semana passada, olha só essa reflexão aqui, semana passada aconteceu a seguinte situação comigo. Eu havia indicado, né, um rapaz, um americano, né, para um construtor que eu faço obras lá nele, nas casas dele, e esse americano ele é pintor. Eu já conheci ele de uma outra construtora que a gente trabalhava juntos lá, nós trabalhamos juntos, e aí deu certo para ele. Aí de uma casa que eu indiquei, virou 2, 3, 4, tá na 5ª casa agora. E ele é uma pessoa, cara, toda vez que eu chego numa obra, que eu topo com ele, toda vez que eu esbarro com ele em alguma obra, é nítido o sentimento de gratidão que ele tem por mim. E olha que eu não fiz nada, eu só indiquei, só dei uma boa recomendação. Entende? E aí semana passada eu cheguei agora, né, numa casa lá e topei com ele, aí começamos a conversar e do nada ele virou para mim, não, Paulo, eu vou te indicar e tal. Eu falei, Derek, no problem, my friend, ok? No problem, não se preocupa, cara, tamo junto, eu te ajudo, você me ajuda e assim a gente vai avançando, beleza? Beleza. Aí do nada, como se não tivesse bom, do nada ele virou para mim e falou assim, Paulo, como é que soletra o seu nome aqui? Aí eu fui, escreve aqui, eu fui escrever. Bum, o seu sobrenome. How do you spell your last name? Aí eu, escrevi para ele. Achando que ele ia me indicar, entendeu? Para algum outro construtor, que ele sempre tá falando que vai me indicar. E eu nunca cobri nada dele. Daqui a pouco ele virou as costas, saiu foi lá para dentro do outro cômodo. Daqui a pouco ele volta. 5 minutos depois ele volta, com um talão de cheque na mão e fez um cheque, tirou, toma, isso aqui é para você. E me deu um presente. E é lógico que eu fiquei agradecido, né? Fiquei feliz ali, sabe? Agradeci a ele, falei, pô, Derek, muito obrigado, não precisa disso aqui, mas, cara, muito obrigado, tá? Ele, não, isso aqui, cara, ó, é pouco ainda, tal, mas assim que eu terminar a próxima casa lá, eu vou te dar mais. Então eu virei pra ele e falei, cara, não se preocupa com isso, eu não quero isso. I appreciate, ok, but no worry, né? Eu te agradeço, ok, beleza, mas, cara, não se preocupa, não é isso que eu quero. Não quero seu dinheiro, eu quero a sua amizade. Você me ajuda, eu te ajudo e assim a gente vai avançando. Beleza, beleza. Saí dali, fiz meu trabalho, ele fez o dele, a gente tem uma amizade boa e tal, tranquilo, vim embora. Aí cheguei numa determinada situação, onde semanalmente a gente se reúne e tal, compartilhei essa experiência com as pessoas que ali reúnem.
Aí um outro rapaz foi e compartilhou também uma situação que parecida aconteceu com a dele. Só que olha só o ponto de vista. Esse rapaz ele disse o seguinte, que na situação dele, a pessoa, né, o boss lá, foi lá, botou um número, aí botou um zero, e ele olhando, botou outro zero, ou seja, estava na casa da centena. E ele olhando para aquilo, ele, segundo ele, as palavras dele, ele disse bem assim, poxa, poderia colocar mais um zero, né, para ir para casa dos milhares. Entende? Então, ou seja, aquele camarada ali, o boss, né, não era obrigado a fazer aquilo, o cara fez de bom grado, mas quem recebeu queria mais ainda, ou seja, não se deu por satisfeito, não se deu, sabe, por agradecido pelo que o cara tinha feito, sem obrigação. Você tá entendendo? Então, assim, por que que muitas vezes nós não recebemos, sabe, mais da vida? Por que que muitas vezes Deus não nos entrega mais? Porque a gente não tem conseguido ser grato pelo que já tem acontecido. Porque a gente não consegue, sabe, ter um coração agradecido pelo dia de hoje, pela família, pelo teto, pelos filhos, pelo alimento. Não, poxa, mas esse arroz, feijão e uva aqui não tá bom não, né? Eu queria estar comendo filé mignon agora. Você nunca vai comer um filé mignon se você não conseguir ser grato pelo como é que a gente fala? Disco voador lá, né? Que é o ovo, né? Você não vai. Por quê? Porque se você não consegue ser fiel, ser grato pelo pouco, você não vai conseguir alcançar o muito. Eu poderia citar inúmeras referências bíblicas aqui para te embasar a respeito do poder da gratidão. Jesus, antes de multiplicar os pães, 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de gente, o que ele fez primeiro? Pegou os pães, levantou ao céu e deu graças. A partir do momento que ele deu graça, ele multiplicou. Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, o que ele fez primeiro? Tiraram a pedra. Ele orou e falou, Pai, graças eu te dou. Ou seja, ele agradeceu primeiro. Entende? Na sua vida, o que é que você tem feito? Como é que você tem reagido? Você tem reclamado primeiro ou você tem agradecido primeiro? Você tem reclamado daquilo que te falta ainda ou você tem agradecido pelaquilo que te tem? Pelaquilo que você tem ainda hoje? Ainda que não seja o melhor, ainda que não seja, sabe, o mais nobre, o mais excelente, mas é o que te tem, é o que você tem. Aonde está o teu foco? Tá entendendo? Essa é a diferença. Essa é a diferença das pessoas que rompem, que avançam, que prosperam. Independente de onde elas estão satisfeitas, estão felizes, estão agradecidas. Né? E tem uma frase que eu falo muito, que eu uso para mim, que é agradecido sempre, acomodado jamais. Agradecido sempre, acomodado jamais, entende? Então, eu estou sempre agradecido. Eu estou sempre agradecido. Deu ruim, quebrou o carro. Amém, senhor. Pelo menos eu tenho um carro e tenho condição de pagar o conserto. Não é isso? Eu poderia focar, né, na dificuldade. Pô, quebrou o carro de novo. Ah, não sei o quê. Não. Pô, quebrou. Cara, tem gente que nem carro tem para quebrar. Eu tenho um carro, entendeu? Que quebrou. E mais do que o carro, eu tenho a condição de consertar. Glória a Deus por isso. Você está entendendo? Então, esse vídeo aqui, ele não tem outra intenção a não ser, é isso mesmo, te chacoalhar, sabe, te despertar para a sua real situação hoje, porque de repente o que está te faltando, sabe, para você romper de uma vez por todas, você prosperar nessa vida é isso, é um sentimento de gratidão, um coração agradecido. E aí, Salmo 116, 12, Davi vai falar assim, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Cara, essa é a pergunta que eu quero lançar para você hoje. Tira os olhos daquilo que você gostaria, que você desejaria, daquilo que te falta, ok? E coloque seus olhos, coloque seu foco agora naquilo que você tem, ok? E diante de tudo isso que você tem, se você tem vida, se você está vendo esse vídeo aqui agora porque você tem um celular, você tem uma internet, na verdade, você tem uma visão, você tem uma audição, né? Por tudo que você tem, por tudo que Deus já tem te dado, o que é que você pode fazer? Como você pode expressar a gratidão por tudo isso? Esse vídeo aqui não tem outra intenção a não ser essa, ok? Então espero que Deus te abençoe, espero que você passe, né, através dessa reflexão a focar mais naquilo que te sobra, naquilo que você já tem aí,
ok? E, e é isso. E é isso, eu vou lá que eu tenho que trabalhar. Tá bom? Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.